Bom, pessoal, então bem-vindos a esse nosso grupo de estudos, né? Na realidade, essa é a ideia. Eu sou a Regina Camargo, eu sou a fundadora e proprietária da Cross, CEO da Cross. A Cross é uma consultoria que está no mercado já há 28 anos e a gente tem esse objetivo de poder fazer convergir, né, os futuros, os sonhos e as necessidades das pessoas e das organizações. E para isso, a gente tem três áreas de atuação: uma área de atração e seleção de estagiários e trainees, uma área de treinamento e desenvolvimento, e é aí que entra o Kirkpatrick, né, onde a gente oferece soluções de treinamento e desenvolvimento para todos os públicos, e uma área de consultoria. E nós somos os afiliados do Kirkpatrick no Brasil e certificadores da metodologia desde 2015. Mas o nosso objetivo hoje, né, é muito mais a gente poder compartilhar com vocês um caso real, né, uma empresa que conseguiu a certificação máxima na metodologia Kirkpatrick, que é a certificação ouro. Só para explicar um pouco quais são os tipos de certificação que a gente tem uma primeira certificação que é a certificação bronze, que é quando a gente aprende o método e ela tem um foco muito grande no planejamento, né? Porque para a gente usar a metodologia Kirkpatrick, a gente precisa, na realidade, começar a pensar em como a gente vai medir muito antes mesmo da gente desenhar o treinamento, né? Então a gente começa isso antes. Na certificação bronze, a gente aprende exatamente isso, como que é esse método e como é que a gente usa esse método para planejar uma iniciativa de treinamento. Existe uma outra certificação, que é a certificação prata, que é aquela certificação que ajuda a gente na implementação. Então, se eu planejei como eu vou fazer, eu tenho depois a certificação prata que me ajuda na implementação. E a certificação ouro, gente, na realidade, ela é um reconhecimento, né? Ela é um reconhecimento para as pessoas que implementaram a metodologia e efetivamente conseguiram demonstrar qual foi o valor do treinamento, né? Que impacto o treinamento trouxe para o negócio. E aí, hoje a gente vai mostrar um caso real, né? A gente vai conversar, na realidade, sobre um caso real de uma empresa australiana que há 3 semanas atrás recebeu essa certificação ouro. A gente tinha pedido para vocês, não sei se vocês tiveram a chance de ver o vídeo da apresentação delas, mostrando. O Soares está falando que, mostrando, balançando a cabeça, né? A gente mostrou aqui para as pessoas para entrarem no YouTube, tinha o link, passar para o português, né, na legenda automática e assistir. Porque é muito. Eu vou, na realidade, fazer uma, um resumo do que foi, para até que as pessoas que eventualmente não tiveram a chance, a gente poder colocar todo mundo na mesma página. Mas é muito mais legal a gente ouvir das pessoas que viveram isso, né? Que contam as coisas lá né, ao vivo e em cores. Só para ter uma ideia, levanta a mão, quem é que conseguiu assistir o vídeo, só para eu poder entender como que estamos aqui com o nosso público. Quem conseguiu olhar o vídeo e quem não conseguiu ver o vídeo. Só levantar a mãozinha. A Cibele, legal. Tá bom. Eu vou contar em linhas gerais, então, o que que é. E aí, a ideia, gente, eu vou contar um pouco da história, vou contar como é que foi o processo, e vocês fiquem super à vontade para vocês irem fazendo perguntas e a gente ir discutindo isso, porque o nosso grande objetivo é pegar esse projeto como uma inspiração, até para a gente poder refletir como é que a gente pode usar isso nas nossas próprias realidades, certo? Quais são os insights que a gente pode aproveitar para a gente poder usar no nosso dia a dia aqui na área de T&D. Fechado? Então, muito bem, vamos lá, então. É, Bom, antes de começar, eu acho que vale a pena a gente resgatar rapidamente um pouco da metodologia, só para colocar todo mundo a bordo. Então, a metodologia Kirkpatrick é uma metodologia que foi desenhada, né, estruturada lá na década de 50 pelo Donald Kirkpatrick. Só que quando foi 2010, o Jim Kirkpatrick, que é o filho do Donald Kirkpatrick, e a Wendy, que então era a esposa do Jim Kirkpatrick, eles fizeram toda uma reformulação na metodologia, né? Eles atualizaram a metodologia. Toda a literatura que a gente tem aqui em português é uma literatura muito antiga, né? O que está traduzido em português é ainda o modelo original. A gente teve, então, esse modelo Kirkpatrick do Novo Mundo, que é o que a gente hoje usa no nosso processo de certificação, e há 2 anos atrás, aproximadamente 2 anos, Kirkpatrick foi vendido
E a Vanessa Alsati é a nova CEO e ela tem feito coisas incríveis. Ela tem criado novos produtos, trazido tecnologia, ela está prestes a lançar um novo livro. Então, é uma metodologia que, embora antiga, a gente percebe que é uma metodologia que está em constante evolução. Mas vamos voltar para o básico, né? É uma metodologia de avaliação de resultados de treinamento e ela propõe para a gente avaliar o treinamento em 4 níveis. O nível 4, resultado, 3, comportamento, nível 2, aprendizagem e nível 1, reação. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. O nível 4, gente, é o nível, né, onde a definição oficial é o grau em que os resultados que a gente espera do nosso programa de treinamento, né, em que grau eles ocorrem e eles contribuem para o resultado de nível mais alto da organização. Quando a gente está falando desse nível mais alto da organização, quando a gente fala de nível 4, a gente está falando da missão da organização, da razão pela qual a organização existe, né? E aí as pessoas falam, poxa, Regina, mas como é que eu posso conectar o resultado do meu treinamento com a missão da organização? Para a gente poder criar essa conexão do resultado do nosso treinamento com a missão da organização, o que a gente faz é usar as métricas, né? Algumas métricas mais tangíveis, mais táticas. Então, por exemplo, se com o resultado do meu treinamento eu consigo, por exemplo, aumentar a satisfação dos colaboradores, ou eu consigo diminuir o número de acidentes, ou eu consigo diminuir o turnover, ou eu consigo aumentar a qualidade dos produtos que eu estou entregando. Tudo isso é uma forma de eu tangibilizar, certo? Um resultado concreto para o negócio que ajuda a atingir a missão da organização. Tá? Então, o resultado de nível 4, ele nunca é o resultado do meu treinamento, ele é sempre um resultado que impacta a organização como um todo. Muito bem. O nível 3 é o grau em que os participantes aplicam o que eles aprenderam durante o treinamento quando eles voltam para o trabalho. Então, aqui tem uma coisa interessante, né? Quando a gente vai medir nível 3, vamos prestar atenção que a gente tem que medir aquilo que acontece depois que o treinamento terminou, certo? E por que que isso é importante? Porque a gente tem muitos, talvez uma dor, né, que a gente vive, é que a gente tem muito treinamento que fica só no conteúdo e muito treinamento que não muda o comportamento. Então, o nível 3, gente, ele é um dos níveis mais importantes. Se a gente não mudar nível 3, se a gente não medir nível 3, a gente não conseguir demonstrar que teve uma mudança, eu não vou conseguir mostrar o impacto do nível 4, certo, gente? E a dor que a gente tem é que muitos treinamentos ficam só no conteúdo. E a gente não consegue demonstrar a mudança, né, que é requerida para a gente poder eventualmente resolver os problemas dos negócios. Esse é o nível 3. E depois a gente tem o nível 2. O nível 2 é o nível da aprendizagem. Aqui a gente está no treinamento, certo? Porque é aqui que a gente vai ter que medir, quando a gente olha aqui a definição, a gente fala, ó, o grau em que os participantes adquirem o conhecimento, as habilidades, a atitude, a confiança e o comprometimento pretendidos com base em sua participação no treinamento. Então, embora o nome do nível 2 seja aprendizagem, vocês separaram aqui pela definição que a gente tem que medir muito mais do que a aprendizagem, certo? Se eu fosse medir só a aprendizagem, eu ia falar, ok, medir o conhecimento. E é isso a gente faz muitas vezes nos treinamentos. A gente, nas plataformas também, a gente tem bastante hábito de medir o conhecimento. Aqui a gente tem um desafio bastante importante, né? Porque o conhecimento por si só não muda comportamento. Vocês concordam comigo? O fato de eu conhecer não faz com que eu efetivamente mude meu comportamento. Então, uma coisa muito chave quando a gente está desenhando os treinamentos e aplicando os treinamentos é que a gente também foque muito fortemente nas habilidades, que é saber aplicar aquele conhecimento. Se eu não souber aplicar o conhecimento e eu não usar o próprio momento do treinamento para favorecer essa prática dessas habilidades, eu vou ter muita dificuldade depois que as pessoas saiam de lá e mudem seus comportamentos, se elas não conseguem aplicar isso durante o treinamento. E além desses dois aspectos do conhecimento e da habilidade que são muito intrínsecos e próximos aqui da aprendizagem, o modelo Kirkpatrick do Novo Mundo, ele traz 3 outros elementos, quer dizer, a atitude já existia no modelo original, mas no modelo novo a gente tem a atitude, a confiança e o comprometimento, que são essenciais que a gente meça ainda durante o treinamento, né? Então, a atitude tem a ver com, será que vale a pena, né, eu aplicar tudo isso no meu trabalho, né? E a confiança é, puxa, será que eu estou seguro de que eu consigo fazer isso no meu dia a dia? Né? E será que eu estou de verdade comprometido a fazer essa mudança? Então, são elementos que a gente mede no nível 2, a gente mede quando a gente está no treinamento, porque eles criam uma ponte para o nível 3. Vocês perceberam? Se eu já conseguir sacar que a pessoa
acha que vale a pena, ela está segura que ela pode aplicar isso, se ela está comprometida, eu tenho condições muito favoráveis para que aquela mudança que a gente tanto espera no nível 3 ela possa acontecer. Então, isso é fundamental que a gente não se limite, né, quando a gente está no nível 2 a medir só conhecimento, né? A gente precisa focar em medir essas outras, esses outros componentes, porque eles são essenciais para ajudar a gente a avançar aí na mensuração dos próximos níveis da metodologia. O nível um, a gente tem aí inúmeras estatísticas, esse é o nível que a maior parte das pessoas de área de treinamento e desenvolvimento medem, certo? E qual é a definição dele, né? É em que grau os participantes consideram que o treinamento foi satisfatório, foi envolvente, foi engajador e ele é relevante para os trabalhos. Então, claro que a gente quer que as pessoas fiquem satisfeitas, né? Mas só ficar satisfeito também, né, não faz com que as pessoas aprendem. Só ficar satisfeito não faz com que as pessoas de verdade mudem seus comportamentos. Tem um elemento aqui no nível um que talvez seja um dos elementos mais importantes, que é a questão da relevância. E a relevância, gente, é quanto que aquilo que ele está aprendendo se conecta com o trabalho dele e pode ajudá-lo a ter uma performance melhor nele. E esse elemento de relevância, ele é fundamental e tem uma conexão muito direta com a capacidade da pessoa aprender e depois ela poder aplicar aquilo no trabalho. Então, eu quis só fazer aqui um apanhado geral, né, da metodologia, porque quando a gente for olhar agora o caso real, vocês vão ver que ela vai usar esses termos, né? A apresentação de todo o caso, ela é desenhada em cima dessa estrutura. Antes de eu apresentar o caso, né, eu queria saber se ficou alguma dúvida, se alguém tem alguma questão, fiquem à vontade. Aí eu aproveitei e já bebi uma aguinha. Fiquem à vontade, tá, gente? Se quiserem escrever pelo chat, abrir o microfone, a gente não está num grupo super grande, acho que a gente pode lidar com isso da melhor forma, tá bom? Muito bem, então eu vou apresentar, assim, depois se vocês quiserem ver com mais detalhe, né, no convite tinha lá o link para vocês assistirem o vídeo. No vídeo vocês vão ver que tem três pessoas dessa instituição que apresentam, né, e elas contam como que foi a experiência delas. Mas eu vou contar aqui, fiz um resumo do nosso caso. Essa instituição é uma instituição chamada Good Start Early Learning. E ela é uma instituição australiana, né? Ela é a maior organização sem fins lucrativos de educação infantil. E é legal a gente poder ver esse caso, porque ele é um caso, essa organização ela está espalhada por toda a Austrália. Eles têm entre 600 e 670 centros, né, como se fossem escolas, né, espalhados por toda a Austrália. E qual era o problema que eles estavam vivendo? E essa é uma coisa interessante a gente pensar. Toda vez que a gente vai usar metodologia, em vez da gente começar pelo treinamento, a gente nunca começa pelo treinamento. A gente nem sabe se treinamento é o que vai resolver. Mas a gente sempre tenta começar a usar a metodologia entendendo qual é o problema. Qual é o problema que a organização está vivendo, certo? E esse é um jeito muito diferente da gente começar, porque nós, profissionais de treinamento e desenvolvimento, a gente fala assim, poxa, que treinamento você precisa? A gente não faz levantamento de necessidades de treinamento? LNTs? Quando a gente começa a usar, né, a- quando a gente usa levantamento de necessidade de treinamento, a gente já está cometendo um errinho aí no uso da metodologia, porque eu já estou supondo que eu vou direto para o treinamento. E aqui a ideia é, não, eu vou começar, na realidade, usando, certo? Entendendo qual é o problema. E qual é o problema que eles tinham? Eles identificavam, cada um desses centros, dessa instituição, eles têm diretores, né, que cuidam desses centros. E eles perceberam que havia uma falta de interesse desses diretores em contratar trainee. E por que que eles tinham essa falta de interesse? Porque eles tinham uma certa percepção de que esses jovens, que eram muito jovens, pessoas que estavam iniciando a carreira, eles iam colocar em risco. Eles achavam que eles estavam muito pouco preparados para cuidar das crianças. Eles trabalham com crianças muito pequenas. Então eles tinham medo, achavam que isso trazia um risco, trazer trainees para a organização traria um risco para a própria operação, além de gerar uma sobrecarga para os próprios diretores do centro, que teriam que ficar o tempo todo, de alguma forma, supervisionando esses trainees.
E então tinha essa resistência, e além dessa resistência, eles perceberam que tinha um turnover muito alto, né? Os trainees, o turnover era na ordem de 31%, certo? Nos primeiros 12 meses. Então eles traziam, era uma coisa meio de ficar enxugando o gelo. Trazia o trainee, fazia aquele investimento e os caras iam embora. Mas aconteceu um problema muito sério, que foi que depois do Covid, eles começaram a ter um grande desafio de pessoas, porque vários educadores que já estavam lá estruturados e formados dentro dessa instituição, eles foram largando a profissão, foram deixando. E tinha um risco muito grande, né, de que se não se cuidasse desse problema de pessoas, de como é que eles iam sustentar, né, e manter as operações. E funcionando, e mais ainda, né? Essa organização na Austrália, ela é super regulamentada. E como ela é muito regulamentada, inclusive tem aí uma certa proporção de quantos adultos você precisa por número de crianças. E isso estava colocando em risco, porque faltava gente, então você não conseguia atender esses requisitos regulatórios, e além de tudo, assim, será que a gente vai conseguir manter isso tudo operando? Então tinha uma necessidade urgente, né, de trazer para dentro da instituição uma força de trabalho qualificada e uma força de trabalho estável, né, que ficasse lá dentro da organização. Então, esse era o problema, tá? E isso era o que eles identificaram como problema. E aí, o que que eles pensaram? Fala, puxa, assim, apesar de que a gente entende que os diretores dos centros, eles têm essa resistência, vamos dizer assim, a gente trabalhar com trainee vai ser uma coisa muito importante, porque a gente consegue, na realidade, resolver o nosso problema aqui de trazer pessoas para dentro. Então, teve uma solução, né, que veio lá pelo board da organização, e quando eles chegaram para a área de treinamento e desenvolvimento, o que eles disseram para o time de treinamento e desenvolvimento é: vocês precisam eles falavam até o nome que eles usavam vocês precisam fazer uma blitz de trainees, vocês precisam trazer para dentro desta organização 500 trainees até janeiro de 23, lembrando que essa iniciativa começou em 2022, logo depois, né, assim, da pandemia. E eles falavam, a meta era, vocês precisam trazer 500 trainees até janeiro de 23 e 800 até dezembro de 2023. Então, o que eles queriam era trazer para dentro pessoas que pudessem fazer aquela organização continuar funcionando. Qual foi segundo, eram três pessoas, né, que contaram o caso, qual foi o papel do Kirkpatrick, na realidade, nesse momento, né? O papel, que foi muito importante, era de quais eram as perguntas que esse time de TI/D ia fazer para esse comitê executivo que vinha com essa demanda, com essa solicitação, no sentido de definir metas claras e mais do que isso, né, um plano para poder avaliar se aquelas metas que eles estavam colocando efetivamente poderiam ser realizadas. E aí, acho que outra coisa importante é que esse fazer perguntas, esse trabalho de tentar construir junto, ele trouxe uma abordagem muito mais holística. Porque se eles trouxessem simplesmente, se eles focassem simplesmente em trazer as pessoas para dentro, com aquela taxa de turnover que a gente viu de 31%, eles continuariam enxugando gelo. E a gente não resolveria o problema da melhor forma. Então, embora a demanda era traz para dentro, o que elas foram ajudando, né, a construir na cabeça dos próprios executivos era, gente, mas assim, vocês querem só trazer para dentro ou vocês querem reter as pessoas? Não, a gente quer reter as pessoas. Então, eles começaram a entender que o projeto não era um projeto só de atração e seleção de pessoas, que a gente tinha que refletir sobre um processo de integração, um treinamento formal, de aprendizagem daquele trainee no trabalho e de um suporte contínuo, né? Então, assim, não era só uma coisa, ele era um trabalho mais robusto, mais holístico, vamos dizer assim, para poder resolver o problema. E aí tem uma característica importante, assim, qual foi o principal foco que a área de T&D elegeu para o trabalho? O principal foco que a área de T&D elegeu para o trabalho foi a capacitação, gente, dos diretores do centro para apoiar e reter os trainees. E por que isso? Porque assim, eu fiquei meio surpresa quando eu vi isso, porque eu imaginava que todo o trabalho que elas iam fazer era no processo de formação desses jovens. Mas o que que elas contaram? Elas contaram que lá, como essa é uma prática extremamente regulamentada, quem é responsável pelo treinamento
dos trainees, pela formação dos trainees, é um centro ligado ao governo. Isso já é meio dado, né? Isso já vem como se fosse um selo de certificação, vamos dizer assim. Então, o que que elas fizeram? Elas entenderam que mesmo que esse produto, né, de treinamento dos trainees estivesse pronto, que o foco delas seria, na realidade, trabalhar a mentalidade desses diretores de centro, para que eles fizessem o papel deles de apoiar, fazer com que aquilo que ele estava aprendendo no treinamento efetivamente as pessoas conseguissem colocar em prática no dia a dia e acompanhar esse processo de desenvolvimento para poder aumentar a retenção e garantir que a gente resolvesse os problemas da organização. Então, isso é uma parte bastante importante, né? E aí, acho que se a gente para pensar na nossa prática do dia a dia, eu fico refletindo, né? Quantas vezes a gente recebe demandas de treinamento e desenvolvimento que já vêm dadas. Assim, é como se a gente fosse no médico e o que a gente chegando no médico pedindo a receita, né? Então, muitas vezes, quando as demandas de treinamento e desenvolvimento chegam para a gente, elas já vêm meio definidas. E o que eu acho que esse caso traz para a gente é que a gente precisa, claro que escutar a demanda, mas a gente precisa ter repertório para a gente poder, inclusive, entender se aquela demanda é aquela que vai resolver o problema. Qual é o problema que existe atrás dessa demanda, né? E o que efetivamente é a solução que vai resolver o problema, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Muitas vezes a gente vai direto, né, para a solução, para tentar atender aquilo que vem sendo solicitado, e muitas vezes isso não é aquilo que vai resolver o problema. Se elas tivessem atendido exatamente a demanda, vocês percebam que elas não teriam nenhuma necessidade de treinamento e desenvolvimento. Basicamente, a necessidade de treinamento e desenvolvimento era fazer a logística do treinamento que a própria agência governamental ia fazer para os trainees, e isso não ia resolver o problema. Faz sentido isso que eu estou trazendo, gente? Então, assim, só para vocês me contarem aí, estamos na mesma página. Então, esse é um pouco. Eu estou trazendo tudo isso para poder mostrar para vocês o contexto a partir da onde começa o projeto. O que a gente vai mostrar agora é que, assim, vamos lembrar que para elas receberem a certificação bronze, elas têm que demonstrar como é que elas usaram a metodologia e os resultados que elas obtiveram. Então, elas começam apresentando os resultados de nível 4. E qual foi o resultado de nível 4? Na realidade, a primeira meta que eles tinham trazido lá, de trazer 500 trainees em janeiro de 23, elas não atingiram. Elas não conseguiram trazer essa meta de 500, mas quando chegou em dezembro de 23, a meta era que elas tivessem trazido 800 trainees e elas trouxeram 981. Só que a parte mais importante, que é a parte que resolveu o problema, é que elas tiveram uma redução drástica naquela taxa de rotatividade. Então, se elas tinham 31% de taxa de rotatividade, elas ficaram lá por volta de 15% de turnover, o que fez com que a retenção desses jovens que estavam, né, que vieram através dessa iniciativa, ela foi significativamente maior, né? E, claro, também não adianta a gente reter pessoas, mas se essas pessoas não estão engajadas e se essas pessoas não estão competentes, né? São eficazes na realização do seu trabalho. Então, uma parte que foi muito importante também era que elas foram fazendo pesquisas internas e o resultado foi que essas pessoas que ficaram, elas tinham um alto engajamento e eram pessoas muito preparadas, né? Então, quando ela mede lá o engajamento e a autoeficácia, ela está medindo que, ok, eu retive essas pessoas, mas eu retive pessoas que estavam engajadas, certo? E além de estarem engajadas, eu retive pessoas que eram bastante eficazes e competentes no trabalho que tinham que fazer. Então, o que ela mostra é que, claro, foi um longo processo, mas que ela efetivamente consegue demonstrar o resultado positivo da iniciativa para o negócio que estava em risco, até porque tinha problema de falta de pessoas. Muito bem, a gente sabe que eles entregaram os resultados, porque eles atenderam aquela demanda da organização. Mas vamos ver como é que foi que eles fizeram isso? Então, o próximo slide que eu vou mostrar, ele fala, então, o que que eles atacaram? A gente já sabe que o público-alvo do treinamento eram os diretores dos centros. Então, o que que eram os comportamentos?
Só para a gente poder explicar como usa a metodologia, é assim: depois que você entendeu o problema, depois que você definiu exatamente qual é o, o- a meta que você precisa atingir para poder resolver aquele problema, o que você precisa fazer dentro da metodologia é você identificar quais são os comportamentos que a gente chama de comportamentos-chave, comportamentos críticos, na realidade, que o público-alvo do treinamento precisa demonstrar para que ele resolva o problema, para que a gente resolva o problema. Como o foco delas era os diretores do centro, elas elegeram três comportamentos que eram muito importantes. O primeiro comportamento, gente, era que cada diretor de centro pudesse, através de uma ferramenta que elas mesmas estruturaram, que chamava Proved, que eles pudessem avaliar a própria capacidade dele, diretor, de apoiar os trainees e mais ainda, né, a capacidade do centro, o centro que deles, eles entendiam que aquele centro tinha capacidade de ter um trainee e apoiar aquele trainee naquilo que era necessário. Então, é como se fosse um assessment. Elas criaram isso para que cada diretor de centro pudesse se autoavaliar e avaliar o seu time em relação a essas questões, né? Então, esse era o primeiro comportamento que todos precisavam fazer. Lembra? Eles tinham lá 600 Uhum. centros né, espalhados por toda a Austrália. A outra parte que outro comportamento que era muito importante que eles demonstrassem é que eles tinham que liderar de um jeito proativo o recrutamento do trainee no seu tempo. Então, eles tinham que se envolver. Eles tinham que liderar isso dentro dos seus centros. Lembram que eles tinham uma certa dúvida, né? Tinha lá uma certa resistência. Então, tinha um trabalho importante ali de eles assumirem uma posição protagonista no recrutamento e o terceiro comportamento é que eles se comprometessem em realizar reuniões mensais de monitoramento do estudo dos trainees, porque eles tinham os módulos que eram entregues, né? Os trainees iam, tinham os módulos que eram entregues lá pelaquela agência que faz o trabalho de formação dos trainees, mas era muito importante que o próprio diretor do centro ajudasse nesse acompanhamento, entendesse aquilo que ele estava aprendendo e conectasse o trabalho, né, do trainee no dia a dia com aquilo que ele estava aprendendo. Então, esses foram os três comportamentos críticos que foram escolhidos como chave. Se isso não acontecesse, se essas três coisas não acontecessem, a gente não ia conseguir resolver o problema, tá? Então, esses foram os três comportamentos que foram é, colocados como alvo, como foco. Só que dentro da metodologia tem uma coisa muito interessante, que é assim, ok, entendi quais são os três comportamentos. Só que não adianta a gente, inclusive, e esses três comportamentos eles são importantes porque a solução de aprendizagem que você vai estruturar, ela tem que estar focada nesses três comportamentos. Então a gente cria muito foco, que tudo que eu vou fazer, ele está mirando nesses três comportamentos. A solução que eu vou desenhar lá no nível 2, ela tem que ficar com foco nisso. E a outra coisa que é muito importante é, muitas pessoas acham que para medir nível 3, basta a gente, depois que a gente fez o treinamento, a gente mandar, sei lá, sabe, umas pesquisas. Ah, mas manda uma pesquisa 30 dias depois, 60 dias depois, 90 dias depois para saber qual foi a mudança. E o que a metodologia diz é, se você não colocar dentro da sua solução de aprendizagem, não apenas o conteúdo, mas elementos de suporte, sustentação para aquilo que vai acontecer depois do treinamento, você pode até continuar mandando suas pesquisas, mas muito provavelmente você não vai ver nenhum resultado. Talvez as pessoas nem preencham essas pesquisas, porque você não criou essa rede de proteção, de suporte e sustentação junto com a sua solução. Então, o que que eles fizeram, além de definir os comportamentos críticos? Eles definiram o que que eles iam fazer para poder monitorar, reforçar, incentivar e recompensar aqueles comportamentos críticos desses diretores dos centros. E o que que eles criaram? Para fazer o monitoramento, lembra? Eles tinham que monitorar se os diretores do centro estavam fazendo aquela autoavaliação, eles tinham que monitorar
quanto que os diretores do centro estavam liderando de um jeito proativo o recrutamento dos trainees. Eles tinham que monitorar se os diretores do centro estavam lá acompanhando os caras, né, os trainees lá no dia a dia. Então eles fizeram, né, eles montaram uma equipe central de análise de dados. E por que isso, gente? Porque eles estavam geograficamente dispersos. Então eles montaram, né, esse time que de alguma forma ia monitorando se aqueles comportamentos estavam sendo demonstrados, realizados ou não. Além disso, para poder fortalecer isso, eles pensaram, né? Então, de um certo reconhecimento da liderança sênior, das pessoas que estavam acima desses diretores de centro. Então, por que que isso era legal? Porque essa liderança sênior, ela fazia visitas nesses centros, um pouco mostrando a importância, né, mostrando que aquilo era necessário para a organização e também reconhecendo aquelas pessoas que estavam fazendo um trabalho legal nesse sentido, né? Também eles criaram, né, entre os diretores dos centros, eles tinham pessoas que eram mais, mais experientes e pessoas que já tinham esse comportamento, então eles criaram, assim, meio que duplas de mentoria para aquelas pessoas que já estavam mais é, que eram mais conhecedoras, que tinham mais experiência, poderem ajudar aqueles diretores de centro que não tinham tanta experiência assim. Então, eles criaram mandavam e-mails de incentivo e também criaram essas duplas entre os próprios diretores de centro para poder um ajudar o outro. E, claro, eles também foram criando prêmios. Né, prêmios internos, né, dentro dos próprios centros e no grupo como um todo, que era para de reconhecimento de quem estava fazendo as coisas de um jeito correto. Então, esse é um elemento muito importante, porque a gente não pode simplesmente esperar que o comportamento mude depois do treinamento. A sensação que dá é que muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente faz aquele treinamento incrível, a gente tem aquela super avaliação, e depois, gente, a gente reza, ou, né, reza para que a coisa aconteça, né? A gente meio que joga o pó de pirlim-pim-pim e fala, agora a mágica vai acontecer, mas não vai, né? Então, se a gente percebe que além de um treinamento muito incrível, a gente tem que desenhar tudo isso, que é o que vai acontecer depois, para poder garantir que aqueles comportamentos efetivamente mudem, tá bom? Então, isso foi o que eles bolaram lá de nível 3. E agora eu vou mostrar para vocês a solução que eles criaram no nível 2. Qual foi a solução que eles criaram no nível 2? Olha só, eles fizeram o seguinte: a primeira coisa que eles fizeram foi criar um hub de informações online. E, e era de verdade, esse hub de informações online, ele era um website onde os diretores do centro encontravam todos os recursos e o suporte que eles precisavam. Então, assim, todo passo a passo, tudo aquilo que eles precisavam fazer, eles encontravam nesse website que foi estruturado para eles. Eles tinham, na realidade, apenas uma sessão de treinamento que chamava Set for Success, e que, na realidade, ela era feita inicialmente pela área de TI&D, né, de um jeito presencial. No início era feita pela área corporativa, mas depois eles ajustaram para que as próprias pessoas de TI&D lá dos centros, eles pudessem conduzir essas questões localmente, tá? E aí, além dessa sessão de treinamento, que foi apenas só tinha um treinamento, eles criaram vários elementos de aprendizados on the job. Então, eles criaram induções para ajudar esses diretores de centro a fazer a integração dos trainees. Então, como é que eles ajudavam lá no loco, no on the job, a que esses diretores de centro recebessem e fizessem o onboarding dos trainees. Depois eles criaram comunidades de prática para troca de experiência entre os diretores. E outra coisa que eles fizeram como se fosse eles chamavam de coaching instrucional, mas na realidade era os diretores trabalhando com mentores para apoiar o desenvolvimento prático do trainee. Vocês lembram que os trainees faziam um curso e eles tinham que aplicar aquilo. Então fizeram uma dobradinha para os diretores terem mentores que os ajudassem nesse acompanhamento, que estava ligado lá àquele terceiro comportamento crítico, que era de apoiar o trabalho dos trainees, né, daquilo que eles recebiam no on the job dos trainees. Então, uma coisa que super chama atenção é que, se vocês olharem um pouco a solução que foi criada, a parte de treinamento mais formal, ela é muito pequena, vocês perceberam? Ela é muito pontual, ela é muito focada.
A robustez da solução, ela está muito em criar esse acesso fácil e essa coisa muito on the job para que o diretor do centro pudesse fazer. Então, assim, se a gente olha a solução, ela parece uma solução diferente daquelas que tipicamente a gente vê muitas vezes, né, nas soluções da área de treinamento e desenvolvimento, onde o treinamento está muito focado, muito bem posicionado e o que está em volta é que é mais robusto, né? O que está em volta é mais é, potencializador aí da mudança de comportamento. E aí, no nível um, eles mediram o nível um basicamente no treinamento que eles fizeram, certo? E que era o treinamento do Set for Success. Então, eles perceberam que tinha lá uma satisfação alta e também um nível de engajamento alto. O nível de engajamento é aquilo que a gente mede quando a gente vê que as pessoas estão ativamente participando do treinamento e não de um jeito passivo, tá? Então, isso é o engajamento. E outra coisa que foi muito importante, e isso que foi medido lá no nível um também, é que os diretores do centro, eles mostraram maior interesse e confiança em receber e apoiar os trainees. Então, isso também era muito importante porque a gente percebia que lá no início eles identificavam uma certa resistência. Então, eles perceberam também que nas avaliações de reação, e essa é uma questão super legal da gente medir. Às vezes, nas nossas avaliações de reação, a gente basicamente mede coisas ligadas à logística do treinamento, ao NPS, né, quanto que as pessoas gostaram do treinamento, mas a avaliação de reação, ela é uma avaliação onde você pode medir, inclusive, determinados componentes do nível 2. A confiança, como a gente viu, ela é um componente de nível 2, mas numa avaliação de reação, você pode medir qual era o seu nível de confiança em relação a este tema antes de você começar o treinamento, qual o seu nível de confiança agora, né? Ou você pode medir comprometimento, você pode medir atitude. Então, a gente pode expandir, né, a nossa forma de bolar a nossa avaliação de reação para você, dentro desse mesmo instrumento, você não medir apenas elementos de nível um, mas medir elementos de nível 2, até preditivos de nível 3. Então, tem jeitos da gente poder usar a avaliação de reação para a gente poder medir mais coisas do que apenas a satisfação, tá? Então, acho que esse é um elemento importante também. Muito bem, antes de eu compartilhar os principais aprendizados que elas tiveram, eu queria ouvir vocês um pouco, assim. Falei demais. Agora eu vou beber água e eu queria um pouco. Quais foram as impressões que vocês tiveram? Impressões, dúvidas? Abre o microfone. Fala, Nathalie. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo? Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eba! É, estou na frente da gerência de desenvolvimento, né, aqui do Sesc Mato Grosso do Sul, e a gente tem um grande desafio, né? E quando eu entrei aqui ainda enquanto assistente, né, eu peguei um processo extremamente reativo de capacitação, mesmo com recurso, né? E ao longo dos anos, há 6 anos, a gente vem evoluindo nesse processo e chegamos num momento crucial e até estamos aí aguardando a formação para entender de fato, e você foi falando aqui uma coisa que é muito coerente, né? A gente planeja já o treinamento sem olhar para que de fato a real necessidade desse processo acontecer, né? Então, é uma mudança de cultura, né? É uma mudança interna de visão de pensamento. E aí eu achei muito interessante isso que você traz na questão da criação dos elementos de suporte e sustentação no processo de desenvolvimento. Até porque aqui, como também para, né, nesse caso que você trouxe, para mim também a grande dificuldade é como medir isso dentro de comportamento. Quando a gente fala de números, né, de em- que podem ser medidos por indicadores numéricos, financeiros, eu também trabalho numa empresa sem fins lucrativos que precisa medir comportamento e como fazer isso, né, dentro do processo. Muito interessante mesmo. E aí a minha grande dúvida é como fazer essas. E aí eu achei legal que já trouxe ali a autoavaliação, recrutamento ativo, né, o acompanhamento, mas como fazer essa definição do que medir, né? É, aí eu acho que tem uma coisa interessante, assim, porque o que você está trazendo é muito importante porque, assim, ó, na hora, a gente começa ao contrário, né? A gente começa entendendo, né, Nathalie, qual é o problema.
E na hora que a gente entende qual é o problema, a gente tem que fazer, e a gente começa um certo diagnóstico, certo? A gente começa a tentar entender um pouco mais fundo, e o diagnóstico, ele não é só com a pessoa que te pediu, né? Porque a pessoa que te pediu, ela tem uma visão do problema. Mas quem faz consultoria sabe que as pessoas têm as suas perspectivas, nem todo mundo vê tudo. Então você tem que talvez entender com o diretor qual é o problema que ele está vendo, mas com o gerente qual é o problema que ele vê, porque a pessoa que está mais perto da operação tem uma outra visão sobre a realidade. E o próprio público-alvo do treinamento tem uma visão diferente. Então, para a gente poder eleger o comportamento-chave, que eu acho que é isso que você está trazendo, como é que eu sei, né? Você sabe porque você tem que entender qual é a causa raiz do problema. Se você entendeu qual é a causa do raiz do problema, você vai entender o que está faltando. Então, qual é o comportamento que está faltando, certo? Para eu poder resolver o problema. Aí você achou o comportamento crítico. E aí, outra coisa que é interessante é, para a gente poder fazer essa medição, aí a gente tem que medir se isso acontece. Só que isso não acontece no treinamento, certo? Isso só vai acontecer depois do treinamento. E aí tem um aprendizado importante que elas compartilham, que é essencial, que é a chave para a gente poder resolver isso, que eu vou esperar um pouquinho para não dar spoiler, mas a gente vai endereçar essa questão. O Soares, eu não sei o seu nome, me ajuda aí. É o Márcio. Márcio Soares, e depois eu quero responder a pergunta da Patrícia também, que escreveu aqui no chat. Mas, por favor, Márcio. Eu quero só falar sobre o caso e compartilhar um depoimento, na verdade. Esse caso é muito parecido com um projeto que a gente está tocando aqui na companhia. É, o projeto é um projeto de uma academia para novos colaboradores. Ele veio, da nossa matriz nos Estados Unidos para o Brasil. E foi através desse projeto que a gente sentiu a necessidade aqui de fazer a certificação e nós fizemos, mas ele também foi baseado numa pesquisa, né, para redução de turnover. Então, assim, a gente está na segunda turma do projeto, e para a gente foi super importante a gente fazer a certificação, porque a gente estava meio que nessa questão de, vamos no conteúdo, né? Como a gente vai. E aí, quando a gente fez a certificação, a gente deu um passo atrás para trabalhar quais são as métricas que a companhia queria com esse projeto. E aí a gente viu que a gente precisava mudar os conteúdos, mudar a forma. Então, o nosso projeto é para colaboradores que não têm experiência no mercado, então a gente forma ele aqui. Então, a gente está na segunda turma, mas ajudou muito a gente nesse processo de mudar um pouco a nossa estratégia, né? E aí, querendo fazer um depoimento bem rápido, que, né, depois que a gente fez a certificação para esse projeto, mas hoje a gente usa em 70% das solicitações que chega para o time. Porque antigamente a gente pediu, a gente ia lá, produzia o conteúdo e entregava. Então hoje a gente não faz mais assim. Então a gente faz um alinhamento com esse gestor, ele responde o questionário e aí a gente vai trabalhar os comportamentos, métricas. Então hoje a grande maioria, né, eu falo que 70% porque tem alguns ainda que estão resquícios de um passado, mas hoje a gente faz assim. E o que eu percebi que para a área de treinamento a gente ganha tempo, porque às vezes um gestor pede uma coisa, outro pede outra, só que na verdade quando você vai olhar tudo o que precisa, eles estão pedindo a mesma coisa, trazendo situações diferentes, né? Comportamentos diferentes, mas que ao todo é a mesma coisa. Então a gente ganhou tempo de falar, olha, isso aqui a gente já tem. Então a gente apresenta para o gestor esse plano para ver e a gente entende ali das questões. E uma outra coisa que também ajudou muita gente nisso é o comprometimento da liderança que nos pede. Porque, né, tem o processo de acompanhar, de reforçar, de recompensar. Então, a gente conseguiu trazer a liderança para entender que o treinamento não acaba na sala, né? A gente vai ver os resultados pós. Então, a gente conseguiu um engajamento da liderança de estar com a gente desde o começo. Então, a gente Que criou um legal. projeto agora para um time que ele vai durar 8 meses para trabalhar todos os comportamentos. E a gente faz reuniões sempre com o gestor a cada 15 dias que o treinamento acontece para tentar identificar o que ele já está percebendo. E a gente tem as pesquisas. Então, para a gente aqui, a certificação funcionou muito bem. E tudo, né, inclusive ontem um gestor falou, mas não dá para aplicar essa metodologia em outras coisas que eu tenho aqui, porque a gente está seguindo tão bem, então é,
foi muito bacana pra gente, tá sendo, né? Porque o time mesmo todo do meu time de RH, de treinamento, eles estão muito com a cabeça assim, a gente precisa começar por aqui. Então, acho que é Então, bem. Soares, ó, eu vou te fazer um Bacana. convite, assim, se você já tá, então a gente precisa conversar para a gente poder levar o seu caso para você receber a certificação ouro. Olha, vamos lá. Bora! Entra em contato Vamos! comigo porque eu vou querer levar isso para lá e aí a gente, né, certifica também. Por que não, Bora! né? Então vamos Vamos! conversar sobre isso. Muito legal. Adorei Nossa, seu depoimento, Márcio. Muito obrigado. obrigada, viu? A Patrícia falou se você supõe que essa decisão possa ter sido influenciada pela escalabilidade também. Qual decisão? Patrícia, me ajuda aí. Desculpa, meu computador está com alguma questão de áudio. Não sei se você está me ouvindo, Tô Regina. te ouvindo super bem. Super Ai, que bem. bom. A decisão de ter apenas uma sessão de treinamento presencial. Hoje, os projetos que eu tenho trabalhado, até quando eu faço benchmarking com outras empresas, eu tenho ouvido muito sobre escalabilidade. Como as equipes de treinamento e desenvolvimento são bem reduzidas, o que a gente pode fazer para que os projetos tenham escalabilidade. Então, quando você coloca ali no nível 1, eles criaram um formato onde, pelo que eu entendi, a ação direta da equipe de treinamento seja apenas em uma sessão presencial, se isso também pode ter sido influenciada por escalabilidade. Tá. Não, na realidade, assim, a ideia talvez até tenha esse ganho secundário, tá, Patrícia? Mas assim, a metodologia, ela sugere que você traga muito foco. Porque pensa só, às vezes a gente tem, e o foco ele é dado pelo quê? Pelos comportamentos críticos que você pensou anteriormente. Ó, esses são os comportamentos críticos. Então, o que que eles fizeram nessa única sessão de treinamento? Eles trabalharam todos os comportamentos que tinham a ver, basicamente, com liderar proativamente o programa de trainee, o onboarding e a parte de acompanhamento. Então, eles fizeram uma coisa muito, muito, muito focada para que os centros, os diretores do centro saíssem de lá sabendo exatamente o que que eles precisavam fazer para resolver aquele problema. A gente não ficou falando de outras coisas, sabe? Então, a metodologia diz que se você, às vezes a gente cria muito conteúdo, a gente cria muita trilha e a gente perde foco. Quando a gente começa a abrir muita coisa, a gente perde foco e as pessoas. E muitas vezes o que acaba acontecendo, a gente fica com treinamento recheado de conteúdo sem prática, sem momentos para você poder fortalecer as habilidades. Então, a ideia dessa escolha é mais pelo método mesmo, para você poder ser muito sharp, muito direto em resolver o problema e dar para os diretores dos centros as habilidades requeridas para eles fazerem isso. Então, eles focam nesse sentido e depois percebe que no desenho eles forçam muito toda a parte de apoio, né? Toda a parte de apoio não era só na parte de nível 3, mas você vê que todos os aprendizados on the job que eles estruturaram também são ferramentas de apoio para garantir que aquilo acontecesse na vida como ela é, tá? Eu vou compartilhar os aprendizados deles aqui, deixa eu só entrar aqui, que eu acabei para ver vocês melhor, eu parei de compartilhar minha tela. Share. Vocês estão vendo agora a minha tela? Então, né? Então, eu estava falando aqui um pouco daqueles aprendizados on the job e dos comportamentos críticos. Bom, terminamos aqui. Quais foram os principais aprendizados? E aí, Nathalie, a gente vai falar também sobre algumas coisas importantes lá sobre o comportamento crítico, né? Ó, essa é uma coisa muito importante, a colaboração com os stakeholders, né? Então, isso foi essencial para o sucesso. Então, assim, o alinhamento com a diretoria, que era a liderança sênior desse grupo de diretores de centro, colaboração interdepartamental, a parceria com essa entidade externa. Porque, assim, se vocês pararem para pensar, eles tinham 600 centros. O time de T&D não conseguiria estar em todos os lugares. Então, vocês percebem que o papel de T&D é um grande orquestrador, é um grande construção,
construtor de relacionamentos para poder garantir que essas coisas todas pudessem acontecer. A Nathalie falava, como é que a gente vai medir o comportamento? A gente não vai conseguir medir, nós como TID, mas a gente precisa de pessoas que estejam lá perto deles no dia a dia e que saibam da importância disso e que ajudem a gente. Então, é como se a gente fosse recrutando as pessoas. A gente tem que ter uma dessas habilidades de influência absurda, né? Para a gente poder orquestrar tudo isso. Então, esse é um elemento chave. E não desenhar o treinamento da nossa prancheta aqui de TD e ir lá para a sala. A gente tem um trabalho muito forte de construção de relacionamento antes, né? Envolvimento do usuário final. Então, o usuário final, no caso deles, eram próprios diretores de centro, que eram as pessoas que estavam críticas, né? Então, elas dizem que foi crítico isso, né? Assim, envolver o próprio participante, o usuário final, né? Nesse sentido, para ele poder aumentar o engajamento e a aceitação. E a outra coisa que é uma dica fundamental, gente, eles não fizeram isso de uma vez por todas. Eles pegaram, trabalharam com o usuário final e eles testaram a solução num grupo piloto. Pilota pequenininho, né, para você poder ter controle, aprender o que você precisa e depois expandir. Eles tinham 600 centros, não podia fazer isso. Se desse errado com todo mundo junto, isso seria um caos. Então a gente precisa, então esse é outro aprendizado maravilhoso, né? Outra coisa fundamental, se você tem um grupo de gente trabalhando com você, você precisa criar canais de comunicação muito claros, né? Então, cruciais para o suporte contínuo e para elevar o perfil da equipe de TD. Então, assim, a gente poder entender que essa governança do projeto, esses canais claros, e vocês percebem que até a solução era criar aquele hub, né, aquele website, onde tudo que o público-alvo precisava estava disponível lá. E a interação entre todos os stakeholders também é uma questão extremamente importante. Aí, essa outra coisa que ela fala, a importância do planejamento antecipado, né? E aí, elas contam, quem viu o vídeo vai ver até o jeito como elas contam essa história, assim. Elas falam assim, a primeira reação que a gente tinha era já atacar o problema, atendendo aquela solicitação. E aí elas falaram que o quanto que é importante não pular etapas. Não pular etapas, não se não se deixar levar pela empolgação de desenhar o treinamento e definir os resultados desejados antes, é entrar e fazer as perguntas certas e não é menosprezar o que a pessoa está falando, mas é se engajar nessa conversa para poder entender o problema antes de começar a pensar na solução, né? Outra coisa que elas falaram que é muito importante, até para a gente poder chegar nessa questão do nível 4, é ter mecanismos para a gente poder coletar dado, porque os dados são super importantes. E quando a gente está falando de dados do negócio, a maior parte deles, eles não estão dentro de RH, certo? Ah, turnover vai estar dentro de RH. Ok, mas são poucos, né? Os outros dados, eles não estão dentro de RH. Então, a construção dessas parcerias, ela é fundamental, inclusive para a gente poder criar esses mecanismos da gente ser alimentado desses dados, né? E fazer as perguntas certas, né? Ajudar os stakeholders de verdade a esclarecerem o que realmente eles precisam para poder alcançar o que eles querem. Nem sempre, gente, aquilo que eles pedem é o que vai resolver o problema, né? E a gente, às vezes, embarca, na nossa empolgação e a gente acaba usando um recurso muito importante que efetivamente pode não resolver os problemas, né? Então, acho que esse é um pouco dos principais aprendizados aí que elas compartilharam com a gente. Acho que são aprendizados essenciais para a gente poder, né, também replicar aqui um pouco na nossa realidade, né? Então, acho que esse é um pouco esse é o caso, né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta. O que vocês acharam, se isso esclareceu. Acho que o meu grande objetivo com isso era mostrar alguma coisa real, né? Assim, um caso de verdade que aí cumpriu com todos os requisitos, foi implementado e foi reconhecido, né, com a certificação máxima. Eu vou aproveitar, né, para falar um pouquinho que a gente tem algumas certificações ainda, né? Agora em junho, no finalzinho de junho, começo de julho, a gente tem uma nova certificação.
A gente tem também um produto novo chamado Launchpad, que não é a certificação, mas é um workshop de 3 horas, onde a gente entra mais profundamente no método e a gente explica a metodologia como um todo, mas ele não é uma certificação. Vocês não têm que entregar projeto, é basicamente para quem ainda não está muito seguro se quer embarcar na jornada da certificação, porque na jornada da certificação tem que fazer projeto, tem que corrigir, né? Ela é mais árdua, vamos dizer assim. Né? Então, tem esse novo produto que é mais para as pessoas que ainda não têm muita certeza se querem embarcar, mas querem conhecer a metodologia. E a gente tem a certificação bronze, né? Que é a certificação onde ela é formada, nós nos encontramos em 4 encontros virtuais, e depois a gente tem todo o processo de acompanhamento para as pessoas possam construir os seus projetos, e aí elas constroem os seus projetos reais, usando a metodologia, assim como o Márcio comentou, né? Ele usou o projeto real dele durante a certificação, a gente avalia e depois tem um processo de implementação. O que a gente tem feito também, gente, a gente tem criado um combo onde hoje, além da certificação, vocês podem comprar a certificação com uma mentoria, e aí tem 2 modelos de mentoria, com um único encontro ou com 2 encontros, e isso também é uma forma de vocês poderem comprar. E aqui tem um pouco das nossas datas, a gente tem aqui, na realidade, junho, a gente tem junho e as outras sessões no início de agosto. E depois tem setembro, novembro, tem aí, e no Launchpad, que é esse workshop mais conciso, a gente tem o agosto e outubro. E tá tudo lá no site da Cross, no across.com.br, tem lá as informações, para quem tiver interesse. Oi, Enfim, Regina, oi, Parla, tudo tudo bem, bom? querida? Tudo Tudo e você? jóia? Regina, vocês vão ter a certificação prata e a ouro esse ano? A ouro, na realidade, não é uma certificação, é muito mais quando você consegue, aí a gente conversa e a gente leva isso para os Estados Unidos para eles poderem fazer esse reconhecimento público, tá? E aí, basicamente, o que acontece é que vocês preparam uma, uma apresentação, vocês apresentam essa apresentação publicamente e aí recebem a credencial ouro. A Ah, tá. prata, a gente Isso eu ia te fala. perguntar. Aquela que é mais na prática mesmo, para a gente criar os instrumentos, aplicar. É Essa é a essa. prata. Ah, Essa é a prata. A prata a gente vai trazer o ano que vem. A gente já está com todos os materiais, mas esse ano a gente não tem. O que a gente tem feito esse ano, e a gente é um pouco. Eu tenho trabalhado com algumas organizações num processo de mentoria. Então, sim, tem algumas organizações que têm alguns projetos para implementar, e a gente tem feito algumas sessões de mentoria para eu ajudar pontualmente em alguns momentos onde a coisa fica um pouco atrapalhada. Mas o ano que vem a gente já vai ter a certificação prata porque a gente já está com os materiais, enfim. O ano que vem ela sai, Carla, tá bom? beleza, obrigada. Bom, pessoal, eu queria saber como é que vocês acharam, uma palavrinha de cada um. Pode escrever aqui no chat, me conta como é que foi esse nosso encontro, se valeu a pena e se ajudou. Eu quero muito um feedback de vocês sobre como fomos. Muito incrível. Eu falo que é um porto seguro aí. Que a gente Ai, visualiza o barquinho navegando em alto mar, vendo lá um porto seguro para para encostar. ai, que bom, Nathalie. Fico feliz, querida. Tirar uma Tô fotinha? vendo aqui. Oi, Léo. Tirar uma foto? Se Vamos? não puder abrir a câmera. Ah, que bom, gente. Bom, vocês têm os meus contatos. Depois eu vou colocar aqui no slide os meus contatos. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Se puderem abrir a câmera pra gente tirar uma fotinha. Lá. X. Tô só me abrindo aqui. Sorrindo. Todo Só não mundo abri sorrindo. ainda. X. Excelente. Ó, pessoal, deixa eu Oi, ver se eu tenho os pessoal. meus contatos aqui. Bom, eu vou colocar aqui, ó, no chat. Aqui tá o meu WhatsApp, o meu e-mail.
E aí vocês podem entrar em contato comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem. E eu vou ficar muito feliz se vocês vierem na certificação. A gente está fazendo agora uma certificação, ela foi totalmente remodelada, ela está muito mais prática, está muito legal. Eu espero ver vocês aqui em junho na nossa certificação, tá bom? 10 horas em pontos, fomos britânicos, começamos pontualmente, terminamos pontualmente. Um ótimo dia para todos vocês e vamos mantendo contato. A gente também tem um grupo no WhatsApp, quem tiver interesse, entre em contato, que a gente manda para vocês poderem participar, tá bom? Beijo grande, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.